Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, nós podemos celebrar neste domingo a grande solenidade da Santíssima Trindade. Depois da ressurreição de nosso Senhor, depois que Ele sobe aos céus e envia junto com o Pai o Espírito Santo, então celebramos a festa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas do único e mesmo Deus. Só existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas realmente distintas, entretanto, unidos pela mesma natureza, a natureza divina, igualmente eternos, igualmente possuidores do mesmo poder, do mesmo amor, da mesma eternidade. Melhor ainda, este Deus, que é comunidade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele mesmo é o próprio amor. E este Deus nos foi revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, não se revelou de maneira clara a Santíssima Trindade. Havia alguns vestígios, como por exemplo, quando Deus faz tudo aquilo que existe, quando Deus realiza a criação, sempre se diz no plural. Nós fizemos tudo aquilo que existe e Deus viu que era bom. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos isto ou façamos aquilo. Deus fala no plural, porque ali, nele, na sua realidade, são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos revela que este grande mistério de Deus, nos revela esta intimidade do próprio Deus, esta trindade, unidas na mesma essência divina. Jesus Cristo, que nos diz, eu e o Pai somos um. Como vai relatar em palavras tão belas São João, no prólogo do Evangelho que escreveu. No princípio era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Por Ele, todas as coisas foram feitas. Sem Ele, nada do que existe foi feito. Deus mesmo se revela na pessoa do seu Filho, que tem a sua mesma natureza, e nos chama a uma vocação sublime. Esta é a vocação de todos nós, a vocação de unirmos-nos a Deus no amor. Deus, que é essencialmente amor, quer que nós sejamos partícipes de sua felicidade, fazendo-nos agora participantes já da sua vida divina. Esta é a vocação de todo ser humano, a felicidade. E esta felicidade se encontra de maneira plena na Beatíssima Trindade, na Santíssima Trindade. Este é o nosso chamado. Quando Deus, portanto, revelando-se ao homem, o chama a viver em comunhão com Ele, é para que nós possamos, com toda presteza, acolher este convite que Deus nos faz, para que nós possamos participar de sua vida divina. Quando nós pecamos, Deus, em seu grande amor, não nos abandonou à nossa sorte, à condenação eterna, porque o salário do pecado, como diz a Escritura, é a morte e depois a condenação eterna. Entretanto, Deus nos amou ao ponto, como vai dizer a leitura do Santo Evangelho, ao ponto de nos dar o seu Filho único, a fim de que por meio dele nós fôssemos resgatados. Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos desvaios, o preço de nosso desmando, o preço de nossa dívida, da ofensa que nós realizamos em relação a Deus. E desta forma, cancelando a condenação, deu-nos a todos nós a possibilidade de alcançarmos esta felicidade eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor, fundou a Igreja e deixou a Igreja com o intuito de continuar a sua obra salvífica, fazendo com que ela fosse, portanto, esta porta-voz dele mesmo, fosse a anunciadora da verdade e a comunicadora da graça, por meio dos sacramentos, de modo que todas as pessoas pudessem ser reconciliadas com o Pai em Jesus Cristo no Espírito Santo. Jesus, assim,
fundou a igreja e dotou-a com todos os dons, com todos os carismas necessários para cumprir a sua missão, ou seja, anunciar a todos os povos o Evangelho e trazer todas as pessoas à obediência da fé, chamando-as a esta vida feliz em comunhão com Ele agora, para que possa ser planificada depois na eternidade. A nossa parte é corresponder, conforme diz o Evangelho. Todo aquele que nele crer não irá perecer, mas terá a vida eterna. Porque foi por esta razão que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, para que todos fossem salvos por ele. Porém, nos adverte, o mesmo Evangelho nos adverte: aquele que nele crer será salvo. Aquele que nele não crer já está condenado. Já está condenado porque rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o dom de Deus, sem o qual ninguém pode ser salvo. Meus amados irmãos, esta é a nossa vocação. A vocação a qual Deus nos chama, a todos nós sem nenhuma exceção. Deus quer a salvação do homem. Deus quer a salvação do ser humano, coroa da sua criação. Deus quer que nós possamos estar com Ele. E é necessário que nós venhamos a nos despertar. É necessário que nós despertemos para este chamado. O papel de Satanás, a missão dele, por assim dizer, a ocupação do inimigo é fazer-nos distrair com todas as coisas criadas e assim tiremos os olhos daquele que criou todas as coisas. A ilusão que o inimigo quer criar na cabeça e no coração das pessoas é esta: a ilusão de que nós devemos desfrutar apenas daquilo que é deste mundo, daquilo que é passageiro, sem nos preocupar com a eternidade, quando na verdade é ali que estará a felicidade sem fim. É ali que estará a plena realização de todo ser humano. Nós precisamos estar atentos a este grande convite que Deus nos faz. Celebrando a Santíssima Trindade, devemos nos recordar sempre desta bem-aventurança, desta felicidade que Deus tem reservado, como diz São Paulo, àqueles que na vida o amarem. Porque nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais escutou, nenhum coração humano jamais sentiu esta felicidade que Deus quer proporcionar àqueles que, aceitando amá-lo, portanto, caminham conforme os seus mandamentos, aceitam, portanto, o seu amor, a sua lei de amor, estas regras que nos conduzem à felicidade. Neste dia em que celebramos a Santíssima Trindade, como nós devemos nos alegrar? Nos alegrar pela graça de sermos cristãos e a graça de participarmos de vida tão bem-aventurada. A graça de sermos contados entre os eleitos. Nós que acreditamos em Cristo temos um grande privilégio, porque Jesus Cristo não é um entre outros fundadores de religião. Quando olhamos para Buda, Confúcio, Maomé, nós vemos seres humanos que tiveram qualidades, tiveram defeitos, fizeram coisas boas e coisas más. Pessoas que eram falíveis, que fizeram o seu esforço de buscar a Deus, mas que na sua imperfeição deram um caminho humano, um caminho que não é aquele que Deus teria reservado para nós. Entretanto, Jesus Cristo, ele vem nos trazer a verdadeira religião. Só ele é Deus. E por isso que todas as suas palavras, tudo quanto ele ensinou, tornam-se para nós caminho de santidade e de salvação. Jesus Cristo não é um fundador a mais de religião. Jesus Cristo é a nossa própria religião. É o meio pelo qual nós nos ligamos, ou melhor dizendo, nos religamos a Deus, de onde tínhamos saído por causa dos nossos pecados. Aquela comunhão que havia sido rompida, que a humanidade rompeu com Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais, agora então é restabelecida em Cristo nosso Senhor, a preço do seu próprio sangue. Esta é a nossa vocação. E por isso temos a segurança de caminhar na verdade, porque a própria verdade se fez carne, habitou entre nós. A própria verdade se comunicou a nós. E esta verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo quanto ele disse, tudo quanto ele ensinou. E confiou à igreja para que assim nos transmitisse. E assim recebêssemos de maneira integral a verdade de salvação. Aquele que nele crê será salvo. Aquele que nele não crê já está condenado. Porque aquele que, rejeitando as obras de Deus,
caminha nas obras da carne, nas obras do mundo, não pode ter em si, portanto, a graça do Senhor. O nosso chamado de cada um de nós é este: despertarmos-nos para este grande convite de Deus, é a nossa vocação. É preciso que nós não apenas nos preocupemos, entretanto, com a nossa própria santificação e a nossa própria salvação. É necessário que nós despertemos aqueles a quem nós amamos, as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Ajudemos, como nos for possível, pela nossa oração, pelo nosso exemplo e também pela nossa pregação, pelos nossos conselhos, ajudemos a despertarem a sua consciência para a eternidade e a não fixarem os seus corações nas coisas passageiras, mas realmente a trabalharem pela salvação eterna, como vai dizer São Pedro e também São Paulo, buscar a salvação com temor e tremor, fazendo entender que é a coisa mais séria da nossa existência. Esta é a razão pela qual Deus nos criou, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo, e assim merecermos esta felicidade para sempre com Ele no céu. Esta é a nossa vocação. E nós não podemos perder isto de vista. Nós não podemos nos iludir com o que passa, deixando de lado aquilo que é eterno. Ajudar as pessoas a terem esta consciência da eternidade é a maior caridade que um ser humano pode ter em relação ao seu semelhante. Ajudá-lo a ter esta consciência e encaminhá-lo para viver na graça, na comunhão com o seu Senhor. Concretamente, é o que nós devemos fazer dentro de nossa família. É o que nós devemos fazer em nossas comunidades e mesmo dentro de nossas igrejas, porque em muitos casos, em boa parte dos casos, as pessoas, embora frequentam, não estão sendo devidamente evangelizadas, não têm tido a consciência e a convicção das coisas eternas. É preciso despertar as pessoas para esta adequação, para esta conversão necessária, para a adequação da nossa vida à verdade de Cristo, acolhendo a verdade do Senhor e procurando desvencilhar-se de tudo quanto possa nos separar dele. É necessário, pela caridade mesma, é necessário pelo amor mesmo que nós devemos ter aos nossos irmãos, ajudá-los a perceber esta absoluta incompatibilidade entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. Conforme São Paulo diz, não há acordo entre Cristo e Belial, não há acordo entre a luz e as trevas. Nós somos chamados por Deus a esta vida de santidade. E santidade não significa outra coisa do que vida na graça, vida em comunhão. Lembrando que só perseveram na comunhão, só podem perseverar na comunhão com Deus aqueles que se dispõem a obedecer os seus mandamentos, a amá-lo de verdade, conforme Jesus mesmo já nos ensinou. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Portanto, amados irmãos, esta é a nossa vocação, a qual todos nós somos chamados. Somos chamados a viver em Deus, a contemplar depois da morte física, a contemplar a Beatíssima Trindade, onde o amor é, na sua essência, puro na sua essência mesmo, a experimentarmos de uma felicidade que nós não somos capazes nem de imaginar e muito menos de descrever. Esta é a nossa vocação. Que Deus conceda, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a todos os seus filhos, a graça desta consciência e a graça deste empenho para viver de maneira coerente com o Santo Evangelho, de modo a participar, no fim desta caminhada, desta vida eterna, prometida por Deus e conseguida-nos por Cristo, a preço do seu próprio sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.